como produtor aqui no CCBB. Em 2016 eu fiz a mostra Pérola Negra, Ruth de Souza, que homenageou a atriz Ruth de Souza, que faleceu no último dia 28. Realizei ano passado a mostra Monstros no Cinema, que aconteceu aqui no CCBB do Rio, também aconteceu no CCBB de São Paulo, Brasília, e reuniu mais de 12 mil pessoas nas 3 cidades. Foi uma das mostras de maior público do ano passado. Realizei também já na Caixa Cultural aqui do Rio, uma mostra do Almodóvar, isso foi em 2011. Foi a minha primeira mostra como curador, e até hoje eu realizo essa mostra, né? Até hoje tem cidade, Brasil afora, que convida a mostra para acontecer, para levar a mostra para lá, dentro da ideia, do conceito que eu desenvolvi, né, que eu imaginei para essa mostra do Almodóvar. Todo projeto de uma mostra de cinema, ele parte de uma ideia, né, de uma vontade sua como curador, de reunir um grupo de filmes dentro ou de uma temática ou dentro de uma homenagem explícita, né, para um diretor, para um ator, para uma atriz, ou até mesmo para um técnico de cinema, né. Eu realizei também na Caixa uma mostra que foi em homenagem ao Walter Carvalho, que é um dos principais, para não dizer o principal, diretor de fotografia do cinema brasileiro atualmente. Eu tive o prazer de conhecer. Então, a mostra do Walter também passeou por outras cidades além do Rio, né? Nós fizemos em São Paulo, Brasília, Fortaleza, e foi um projeto muito bacana, que contou com uma participação muito forte do próprio Walter, né? Ele ficou muito feliz com essa homenagem, até porque quando a gente fala de mostra de cinema, a gente sempre pensa que a mostra é de um diretor, ou no máximo de uma filmografia de um país, né? A gente às vezes nunca pensa que pode realizar uma mostra que homenageie um ator, uma atriz, um técnico, né? No caso de fotografia, né? E é importante a gente ter esse olhar, ter esse cuidado para ver, perceber, né, todos os temas possíveis de ser realizado para uma mostra. Porque às vezes você imaginava fazer uma mostra de cinema indiano. O cinema indiano é tão rico, né, é tão vasto, que dá para você poder, dentro do cinema indiano, talvez pensar um nicho, pensar um determinado tipo de filme realizado por eles e propor uma mostra. O curador, antes de mais nada, ele tem que ter esse olhar, ele tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade de perceber, né, de ver principalmente os filmes e dentro do que ele for reunindo, do que ele for assistindo, selecionar, né, aqueles trabalhos que vão, né, que estarão dentro da proposta, do conceito que ele está desenvolvendo para uma determinada mostra, né. Existem mostras que são mais fáceis da gente realizar, né. Eu cito até mesmo aqui uma que eu fiz esse ano aqui no CCBB mesmo, que foi a Fábrica de Sonhos, que foi uma mostra que homenageou o estúdio DreamWorks Animation. Então, bastava pegar lá os filmes lançados por eles, organizar esses filmes, pensar uma programação de forma que os filmes, por mais diferentes que eles sejam, eles pudessem dialogar um com o outro, né? De forma que o público, quando viesse assistir, por exemplo, o Shrek, na minha concepção como curador desse projeto, eu queria exibir todos os filmes da série Shrek de uma vez só, para o público poder perceber também algumas questões, até mesmo técnicas, que foram evoluindo conforme os filmes da série foram realizados, né? Tecnicamente, o Shrek, o último filme do Shrek,
ele é mais evoluído tecnologicamente do que o primeiro, né? A gente percebe isso. E a minha intenção, quando eu programei todos os filmes de uma vez só, num dia só, era justamente essa, né? Do público poder não só conferir, né, por uma questão afetiva mesmo com os filmes, conferir todos de uma vez só, mas também talvez perceber essa evolução que um filme teve para o outro. E foi uma amostra super fácil de fazer. O que foi mais difícil foi justamente pensar como organizar, por exemplo, o catálogo da mostra. Eu não queria colocar aquela estrutura que está, inclusive, no catálogo do Stephen King, de convidar várias pessoas para cada uma falar de um filme específico. Então, eu propus, junto da responsável pela editoria do catálogo, da gente reunir, agrupar os filmes na forma, como eu falei aqui, que também serviu para a programação, que eu conseguia ver que um filme dialogava com o outro. E às vezes, quando eu mandei a proposta dos filmes para quem escreveu, a pessoa não conseguiu ver a ligação um com o outro. E aí eu tive que explicar, né? Um exemplo foi o Espanta-Tubarões e o Sem Floresta, por exemplo. A princípio, você olha, nenhum dos dois tem nada em comum. Mas se você perceber, tanto o protagonista de um quanto do outro é uma figura meio malandra, né? Ele tenta enganar, ele engana os outros para poder tirar uma vantagem. Então, esse é o elo de ligação de um filme com o outro. Um se passa na terra, outro se passa no mar. Então, a partir disso é que eu orientei a pessoa que escreveu o artigo no catálogo para poder ir nesse sentido, que é como eu, como curador, estava enxergando a relação de um filme com o outro. Então, para poder montar uma curadoria de uma mostra de cinema, você tem que, antes de mais nada, gostar de ver filmes. Não adianta você querer ser curador e não ver filmes, né? É muito importante você frequentar não só mostras, mas também festivais de cinema, tanto festivais com longas metragens quanto festivais com curtas metragens, para você ter bagagem, você conhecer trabalhos, porque na mostra, por exemplo, da DreamWorks, eu gostaria de ter colocado alguns filmes extras, de repente, ou documentários sobre eles, ou até mesmo curtas-metragens reproduzidos por eles, mas talvez são filmes que a gente não vai ter acesso. Talvez são filmes que, como eu priorizei os lançamentos para cinema, são filmes que não foram exibidos no cinema. Então você vai eliminando a partir daí. Então ficou uma amostra mais fácil no sentido de organizar os filmes, de ter todos os filmes, mas não foi tão desafiadora no sentido de buscar coisas novas, coisas diferentes, trabalhos talvez que o público brasileiro não conhece, para poder exibir e apresentar. Vou passar aqui, pode passar aí o primeiro slide, Dani. Podemos dizer que, de uma maneira geral, que a curadoria deve realizar uma concepção artística responsável que requer envolvimento, pesquisa, colaboração, relacionamento, diálogos tanto com os artistas quanto tanto para o público, conhecimentos culturais, artísticos e técnicos de acordo com a proposta e tipo de obra a ser apresentada, viabilizar projetos tanto do ponto de vista da infraestrutura quanto de verbas e disponibilidade financeira. O bom curador, ele tem que ter uma boa bagagem, ver filmes, como eu falei aqui, mas estar antenado com o que está acontecendo, não só dentro do meio cinematográfico, mas no meio artístico, cultural em geral. A gente está passando por um momento um pouco conturbado dentro da área da cultura aqui no Brasil, então a gente tem que ficar sempre atento com o que está acontecendo, até mesmo para evitar que algum projeto que você está idealizando, que você já está pensando, formatando ele, lá na frente não seja vetado por algum motivo. Então a gente tem que estar sempre atento para
para não correr o risco de talvez colocar filmes que você sabe que aquele patrocinador vai ter problema, né? Mas aí, caso seja o fato de precisa ter aquele filme, né, você tem que procurar o seu patrocinador, dialogar com ele e explicar a importância artística daquela obra que está presente na sua mostra, né? A pesquisa é essencial, principalmente para você tentar descobrir pérolas que ou foram pouco vistas ou nunca vistas aqui no Brasil. Para a mostra do Stephen King, a gente fez de tudo para poder trazer 2 produções da Índia que foram baseadas na obra dele, que é uma versão que eles fizeram lá do It, que quem procurar no YouTube vai encontrar lá o menininho na piscina e o palhaço aparecendo, que é muito engraçado, né? E uma outra que eu não me recordo o nome agora, que também era uma adaptação ao estilo Bollywood de uma história de Stephen King. Mas infelizmente a gente não conseguiu trazer, né? Seria a cereja do bolo, né? do que a gente organizou, né? A princípio nós estamos com 46 filmes na mostra. A gente tinha mais de 70 títulos, entre filme, telefilme, minissérie e série, né? Hoje, quem tem Netflix ou quem ainda gosta de comprar DVD, vai encontrar aí várias séries esperadas, baseadas na obra do Stephen King, né? O Sob a Redoma é uma delas, que a princípio eu e a Rita, que divide a curadoria comigo, nós pensamos em exibir pelo menos o episódio piloto, né? Só que na hora de montar a programação, a gente viu que não ia ter espaço, porque a gente já sabia desde o início que seriam 4 semanas em cada um dos CCBBs, só que não adianta colocar uma sessão aqui 10 horas da manhã também, ninguém vai vir, né? Tem isso, né? Porque você também, como curador, você tem que ficar atento a como que é a programação dentro daquela sala, daquele espaço onde você vai ocupar, seja aqui no CCBB, na Caixa Cultural, no Centro Cultural dos Correios, no Centro Cultural da Justiça Federal, ali na Cinelândia, na Cinemateca do MAN, né, no Cine Odeon. Você tem que saber como é que é a movimentação de público ali, os horários que o público circula e frequenta em peso aquele lugar. A gente sabe, por exemplo, que aqui no CCBB, final de semana, a última sessão tem que começar no máximo 6h30, porque a saída daqui já fica mais complicada no sábado e no domingo, diferente dos dias da semana, que a gente sabe muito bem a cidade que a gente vive, né? E não tem só o público, né? Tem a equipe que está trabalhando no projeto, tem os técnicos que trabalham aqui no CCBB, então a gente tem que pensar nisso tudo também, de forma que seja prazeroso para todo mundo, né? Que aquela experiência de vir participar de uma mostra não se torne algo traumático para alguém que saiu tarde da noite aqui e foi assaltado, né? Isso a gente tem que pensar também, né? Por isso que assim, e isso eu só fiquei sabendo por conta da conversa, do diálogo que eu sempre tenho com a equipe da projeção, né? Hoje a gente está com o Claudinho e o Alexandre lá dentro, eles que me atentam para isso. Porque eles sabem, eles estão aqui todo dia, eles sabem de coisas que às vezes a gente, não só como público e profissional que está aqui trabalhando, sabe, né? Então, é importante ter esse cuidado, principalmente na hora de montar uma programação. E a pesquisa não só dos filmes que você vai trazer, mas também de como que está o espaço, né? Como é que está o funcionamento do espaço. E é importante mais ainda você ter uma boa relação com o seu patrocinador, com o espaço que está te recebendo. No nosso caso do Stephen King, o Centro Cultural Banco do Brasil, ele é patrocinador e também está cedendo o espaço. Mas, de repente, poderia ser um projeto que já teria um patrocinador externo, né, uma outra empresa patrocinando, e o CCBB entraria só com a cessão de espaço. Então, é importante você saber quais são as regras desse espaço, até mesmo para poder informar ao público, né? A gente tem sempre que ter o máximo possível de informação para poder passar para o público, porque o público não é obrigado a saber de tudo, mas se surgir uma dúvida,
ele vai perguntar para a equipe de produção ou para a equipe aqui do CCBB. Às vezes é algo que nem a equipe do CCBB sabe responder, então vem recorrer à equipe de produção. Então é importante ter noção. Ah, mas você é curador, você só pensa o filme e vai embora. Não, o curador tem que estar no processo todo, né? Ele tem que estar envolvido em todo o processo de produção. Não é só ficar em casa vendo filme ou indo ao cinema vendo filme, ver filme e ficar pensando artisticamente. Não, ele tem que botar a mão na massa também, porque se esse projeto está acontecendo, é porque ele idealizou, ele pensou, né? E um produtor foi lá e fez. Colocou em prática aquilo que o curador pensou. Então é importante estar envolvido em todo o processo, estar sempre aqui na sala, conversando com o público, tirando dúvidas, ouvindo o que o público tem para dizer, tanto de bom quanto de ruim do que está acontecendo, né? Tem coisas que estão acima de você, que são do espaço, que você tem que explicar ao público que não depende de você, são regras do espaço que está recebendo o seu projeto. Então você tem que seguir aquelas regras que não tem como você fazer de outra forma, né? E aí vai de quem está te ouvindo compreender ou não, né? Mas é importante ter esse envolvimento em todo o processo de realização, até porque tudo começou por conta de uma ideia que o curador teve. Dani, pode passar, por favor. A curadoria desempenha um papel importante na produção e na gestão cultural contemporânea por proporcionar diversidade cultural, diversidade de públicos, diversidade de entendimento, vozes, formas, pensamentos. Relação entre o público e privado, entre o bem de todos e as novas formas de privatização, distribuição dos bens culturais como elemento fundamental da distribuição mais equitativa da qualidade de vida, circulação de conhecimento, de arte, de produção simbólica como motor de sustentabilidade e mudanças na cidadania, acordos e microcooperações que possibilitem a mobilidade e visibilidade da nossa produção, pode modificar a familiaridade da sociedade aos bens criativos, promover discussões, amplia visões e possibilitar de novos caminhos. Ou seja, o curador é uma pessoa muito perigosa, entendeu? Porque todo o trabalho de curadoria, ele, principalmente nos dias de hoje, ele envolve, acima de tudo, como objetivo final, pelo menos na minha opinião, uma reflexão, né? Eu acho que quem está vindo aqui assistir os filmes do Stephen King, baseados na obra do Stephen King, não é só porque é leitor dele, porque gosta dos filmes, né? Eu acho que a pessoa, antes de mais nada, ela foi tocada por aquela história em algum momento. E acho que vindo aqui, talvez você entra para assistir o filme com uma mentalidade, uma cabeça, né, com uma lembrança, e de repente você sai daqui vendo o filme de uma outra forma. Isso é super comum de acontecer, né? De você, no momento da vida, ter assistido um filme adorado, hoje você já não gosta, porque de repente esse filme apresenta questões que, para os dias de hoje, te incomodam, não é legal da forma como foi apresentada, né? Ou você acaba percebendo coisas, como a gente falou aqui ontem no debate, né? No filme It, por exemplo, ele não fala simplesmente de um palhaço que mata crianças. Não é isso que está ali, né? Eu acho que a partir do momento que você reúne os filmes, você propõe mesas de debate, ou palestras, sessões comentadas, ou até mesmo masterclasses, a ideia é desconstruir aquele filme para o público. Então quem participa de tudo isso, acho que tem a oportunidade de sair daqui com um aprendizado, né? Sair daqui de repente até vendo cinema de uma outra forma, começar a perceber coisas que realmente não percebia, né? Desde um filme mais puxado para o artístico, ou até mesmo para o cinema comercial, né? Então o curador, ele tem que estar atento a tudo isso, porque o papel dele dentro da sociedade é muito importante, no sentido de que a gente está formando plateia para o cinema. O cinema brasileiro, quando é uma mostra que homenageia alguém do nosso cinema, né? Está formando plateia e está formando leitores, no caso de um projeto como esse do Stephen King, né? Quantas pessoas de repente não estão saindo daqui, indo na biblioteca do CCBB, lá no quinto andar, e pegando um livro do Stephen King para ler,
ou indo aqui na livraria da Travessa e comprando, ou baixando pela internet, comprando aí uma edição na Amazon, para poder ler no Kindle, enfim, hoje o que não falta são recursos que nos dão acesso não só à leitura, mas também ao cinema, né? Eu sempre falo, né, que algumas pessoas são mais puristas e às vezes isso aconteceu aqui, teve gente que não entrou na sessão porque o filme não era em película. Infelizmente, película é que nem objeto de arte, né? Ele fica guardado, não é todo mundo que tem acesso, porque hoje em dia você não tem mais laboratórios, que se der algum problema, né, com uma cópia em película, para refazer aquilo ali sai muito caro. O seguro de uma película hoje é tão caro quanto o seguro de uma obra de arte que vem para uma exposição aqui no CCBB. No caso, ele não vê qualquer obra, ele vê material. Aí eu, como curador, sempre falei o seguinte, gente, o mundo mudou, né? Economicamente a gente está mais apertado, né? Os projetos tem que lidar com orçamentos cada vez menores e mais apertados, e aí você tem que pensar soluções ali que agradam a todo mundo, né? Infelizmente, a gente torce, eu como curador e produtor torço muito, e a equipe aqui do CCBB sabe que se depender de mim, o que precisar de mim, inclusive, eu vou ajudar para que eles adquirem aqui um DCP, que é a forma como hoje os filmes são exibidos nos cinemas, né, que facilita muito para a vida da gente, porque aí sim a gente vai poder conseguir cópias que talvez estão até fora do Brasil, mas aí eu não tenho que arcar com o custo de seguro, por exemplo, de um transporte muito caro para poder trazer esses filmes, né? Óbvio que assim, eu como amante de cinema adoraria fazer uma amostra toda em película, mas o custo disso hoje está, pelo menos aqui, estou falando de realidade de Brasil, tá, gente? Está inviável, né? Primeiro que assim, dependendo do lugar que você for pegar a cópia em 35, você tem que pagar para fazer uma revisão, né? Você tem o custo da revisão. Aí você tem também o custo do empréstimo da cópia. E você tem o custo dos direitos autorais daquele filme. Então acaba que um filme você tem que pagar 3 ou 4 pessoas diferentes, né? Então na hora de pensar também o seu formato ali de exibição, de como que você vai trazer os filmes para a tela, você tem que pensar um pouquinho nisso também. Ah não, o curador não precisa preocupar com orçamento. Precisa sim. Precisa ter uma noção de orçamento, até mesmo para propor soluções para o produtor, né? É muito mais trabalhoso, no caso. Sim, é muito mais trabalhoso. Assim, as pessoas não imaginam o trabalho que dá para poder levantar tudo isso. As pessoas acham que é simplesmente assim, a pessoa teve uma ideia, foi lá, adquiriu uns filmes e projetou aqui. Não é assim, não é simples assim, né? Você tem que ter direitos de exibição de tudo. Né? Tudo que a gente está programando, a gente tem autorização para poder programar, né? Tem empresas que administram aí alguns filmes, ou senão você tem que lidar direto com a distribuidora que lançou o filme aqui no Brasil, ou direto com o produtor, quando é filme brasileiro, por exemplo, a gente fala direto com o produtor, né? O projeto mais fácil que eu fiz envolvendo cinema brasileiro foi uma amostra em homenagem ao Cacá Diegues que eu fiz na Caixa Cultural em 2012. Por quê? Todos os filmes eram do Cacá, só tinham 3 que não eram, né? O Babai Brasil era do Barretão, o Tietê é do Bruno Estropiana e tem um terceiro que me deu branco agora, que também não era do Cacá. Então eu só tive que lidar com o Cacá e essas outras 3 pessoas, né? E aí facilitou muito o trabalho, não só da curadoria, como do produtor. Por quê? Porque aí eu consegui ter todos os filmes, eu como curador, junto da Silvia Oroz, que dividiu a curadoria comigo, a gente conseguiu exibir tudo que a gente queria, né? Obviamente quem conversa com o Cacá, o próprio Cacá deu uma sugestão para a gente de exibir um filme que ele realizou durante o exílio dele na França. Ele fez um filme para televisão lá na França e ele tinha essa cópia, ele só não tinha a cópia legendada em português.
A gente foi lá, pegou o filme, legendou para poder apresentar para o público, né? Era uma oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho do Kaká, que as pessoas nem sabiam que ele tinha feito, né? Esse era a cereja do nosso bolo ali, né? Óbvio que coincidiu com 50 anos de carreira dele, né? A gente tentou, uma coisa que eu tentei fazer isso, e depois, quando eu fui fazer uma pesquisa para o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, que homenageava ele, a gente tentou também tentar reunir o elenco do Bye Bye Brasil, que é um dos melhores filmes do Kaká, na minha opinião, né? Só que, infelizmente, a gente não conseguiu, só conseguiu juntar a Beth Faria, a Zaira Zambelli, o Fábio Júnior, impossível falar, e o José viu que estava filmando, estava fazendo um filme na época da mostra, né? E esse é um projeto, por exemplo, que agora vai desmembrar para o cinema, né? Eu estou no momento produzindo um documentário sobre o Kaká Diegues. A gente está começando a rodar, começando a correr atrás de dinheiro, porque precisa ter dinheiro para poder fazer, e tudo começou numa mostra de cinema, né? Então, assim, dependendo do seu projeto, ele pode crescer de tal forma que pode desmembrar num filme, pode desmembrar numa exposição, né? Ou se não, render ainda vários anos de trabalho para você, como é o caso da mostra do Almodóvar. Ano passado eu fiz mostra do Almodóvar, fiz na Caixa Cultural de Fortaleza, né? Existia a possibilidade de realizar agora em São Paulo, mas infelizmente por conta de orçamento não vai acontecer, pelo menos com a minha curadoria, com a minha produção, né? Então, assim, o curador, ele tem esse papel aglutinador, ele tem esse papel de difusão, né? E quando eu falo que nos dias de hoje o curador ele é uma pessoa muito perigosa, dependendo de quem está do outro lado e o vê, porque tudo que a gente promove, né? Tudo que a gente faz, seja aqui numa mostra de cinema, seja numa exposição, seja num festival de dança, num festival de teatro, etc., ou simplesmente cuidando da curadoria de um espaço cultural, né? Você não está selecionando aquele projeto, não está selecionando aquele filme para sua mostra, simplesmente só porque você gosta também, né? Você quer dizer alguma coisa, você quer que o público reflita, você quer trazer algo de novo para pessoas que talvez nunca viram aquele filme, né? Por isso que é importante, quando se pensar uma mostra, pensar de que forma você pode atrair, por exemplo, estudantes da rede pública, de qualquer nível, fundamental, médio, universitário, de que forma que você pode atrair pessoas de baixa renda para o seu projeto, para apresentar. Eu acho que a gente não pode fechar a porta, não importa o tipo de projeto que você realiza, né? Pode ser uma mostra de Stephen King, pode ser uma mostra da DreamWorks, pode ser uma mostra com filmes africanos. Eu acho que você tem que pensar de que forma você pode atrair um público novo e de que forma também você pode levar esse material para esse público, né? Hoje, segundo as regras da Lei de Incentivo à Cultura, por exemplo, os projetos eles têm que promover o que eles estão chamando de ação formativa cultural, que é justamente isso que a gente está tendo aqui hoje, né? Então, assim, o curador também tem que pensar nisso a partir de agora, né? O que dentro do meu projeto eu posso oferecer, né, para ser uma atividade de ação formativa cultural, né? Então, assim, quando surgiu essa nova exigência, eu sentei com a Rita e falei: Rita, a gente tem que pensar como que a gente vai fazer para atender isso. A Masterclass já entra como ação formativa cultural. A gente vai promover umas sessões comentadas, né, que é uma oportunidade do público conversar com a gente sobre o filme que foi assistido e dali tirar questões que podem influenciar, que podem ajudar as pessoas de alguma forma. Nós exibimos aqui para 2 escolas. Uma assistiu o Conta Comigo, né? Eram crianças, se eu não me engano, da faixa de 12 anos, né? Que muitas delas assistiram o filme pela primeira vez, né? E é um filme que é muito bacana, por exemplo, de exibir para adolescentes, pré-adolescentes, porque é um filme que fala sobre laços de amizade,
É um filme que, a princípio, ninguém imagina que a história é inspirada num conto do Stephen King, né? Até porque ele é muito ligado a terror, horror, né? E é um filme tão sensível, tão bonito e que toca a gente até hoje, né? Vários amigos meus que eu tenho 40 anos, então que assistiam Conta Comigo na sessão da tarde, me passavam mensagem falando que iam vir assistir o filme, que queriam ver na tela de cinema. Eu nunca tinha visto o filme na tela de cinema, eu vi pela sessão da tarde, né? Então, é um filme que é bacana. Então, eu e a Rita, como curadores, pensamos, não, tem que ter o Conta Comigo. O Carrie, por exemplo, a Rita propôs, Breno, vamos passar o Carrie, ter uma palestra sobre bullying, né, porque o King já trabalhava essa questão muito antes da gente ter toda essa discussão em torno dela. Né, e passar esse filme, principalmente para adolescentes mais velhos, né, entre 17, 18 ou 16 anos, que eu acho que é a classificação indicativa do filme, é bacana porque é justamente a faixa etária que está sendo retratada ali no filme, a faixa etária da Carrie e das pessoas que estão ali em torno dela na escola. Né? E o bullying a gente sabe que é uma questão muito séria hoje, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, quanto mais puder discutir, trazer esse assunto para poder discutir de igual para igual, principalmente com os adolescentes, é importante. Então, por isso que a gente colocou, né, quem pegar a programação vai ver que teve aí uma palestra sobre bullying logo depois de uma exibição do Carrie. Né? É importante a gente estar antenado com as coisas para poder justamente ver, tentar enxergar e trazer questões dentro do seu projeto para poder oferecer aí como ação formativa cultural. Então, assim, é mais um trabalho que o curador hoje tem. Né? Antes a gente, na verdade, ficava preocupado de levar o projeto a lugares, de repente, que não tinham costume de receber uma mostra de cinema, por exemplo, né? Ou de trazer pessoas que não tinham costume de vir ao cinema, que às vezes para a gente é um hábito muito comum. Toda semana você pode estar assistindo um filme diferente no cinema, ouvindo aqui no CCBB para participar de alguma sessão, mas tem gente que nunca veio. Né? E a gente tem recebido pessoas assim, a partir do momento que a gente tem dentro do projeto também a cota social de ingressos. Né? Vocês devem ter percebido que às vezes, mesmo com ingresso esgotado na bilheteria, ficavam alguns lugares vazios aqui. É porque a gente tem dentro das regras agora que distribuir 20% da capacidade da sala de ingressos de cota social. Então a gente distribui, né, o ingresso, ou se não um voucher, para a pessoa poder trocar aqui. Infelizmente nem todo mundo vem. E a gente também não tem como obrigar as pessoas a vir. Né? Até porque se a gente fosse trazer ônibus, alugar ônibus ou vans, para poder trazer as pessoas para cada uma das sessões, ia ficar muito caro o projeto. Né? Imagina que essa mostra, se eu não me engano, ela tem mais de 60 sessões. Imagina ter que alugar praticamente 3 vans por dia, porque são 2, 3 sessões por dia, e cada sessão teria que ser um grupo, ou no mínimo você tem que combinar com um grupo dele vir assistir 2 ou 3 filmes. Né? É muito complicado isso. É uma logística muito cara e muito complicada. Então a opção que a gente tem é realmente ou de distribuir um voucher, indicando o filme, um horário, o dia da sessão, ou se não entregando diretamente o ingresso. Né? E aí, e como a gente vai aprendendo, né, com todos esses processos novos, para o futuro a gente vai trabalhar mais com voucher, porque funciona mais. Funciona mais por quê? Porque eu consigo saber com a bilheteria quantos vouchers foram trocados. Mediante dessa informação, a gente consegue liberar a entrada gratuita para quem não conseguiu comprar. Essas são as regras, não é eu que estou fazendo isso de caridade nem nada não. São as regras. Qualquer projeto é assim. Infelizmente aqui do Stephen King a gente não conseguiu fazer isso, a gente fez só num dia, e mesmo assim eu tive que negociar, conversar, informar aqui a administração do CCBB, porque a gente não tem o controle de saber se realmente aqueles lugares vazios são de pessoas que receberam a cota social. De repente é uma pessoa que comprou o ingresso, subiu para ver uma exposição, está lá terminando de ver a exposição, aí quando ela desce, ela se lembra que tem o ingresso, e aí ela vem aqui e vai querer entrar.
Aí se ela chega aqui e não tem lugar para ela, pode gerar um problema. Um problema não só para a produção, como também para o CCBB. Então, assim, eu estou até explicando, passando essa informação para vocês entenderem que existem as regras que eu falei lá no começo, que a gente infelizmente tem que seguir, né, para poder não ter problemas, não ter questões que vão prejudicar não só a produção, mas também o espaço que está te recebendo. Quais são as pessoas, quem são essas pessoas? Então, a cota social ela é distribuída para escolas da rede pública, né? Então, ensino médio, fundamental, universidades públicas, é distribuído para projetos sociais, principalmente aqueles mantidos pelos órgãos da prefeitura, ou do estado, ou até mesmo do governo federal. Tem um projeto da prefeitura do Rio, por exemplo, que eu não conhecia, que eu vim a conhecer por conta do projeto da DreamWorks, que é o Circulando Geral. Então, assim, a gente manda para eles a programação, eles têm a van, eles trazem entre 15 e 20 pessoas para cada sessão, que é dentro do que a gente pode atender, o que é ótimo, e trazem pessoas das mais diferentes idades. A gente recebeu aqui um grupo de idosos para poder assistir à espera de um milagre. Entendeu? Então, assim, você tem que estar atento com isso. As ONGs também podem receber a cota social, os ingressos. A gente tem uma parceria muito bacana com o Cinema Nosso, que é uma ONG de formação de cinema que fica ali na Lapa. Tem outros projetos também. Agora eu estou fazendo a produção local do Anime, que é uma mostra de animação japonesa que vai começar aqui na quarta-feira. E por conta da DreamWorks eu conheci um projeto de formação dentro da área de animação que chama Estúdio Escola de Animação. Eles selecionam qualquer pessoa, só que eles priorizam que seja da rede pública de ensino e de baixa renda, né? Então, se você é estudante da rede pública e se você é uma pessoa de baixa renda, você vai entrar naquele projeto com certeza. Qualquer pessoa pode participar. Se vocês procurarem, estando dentro da faixa etária lá do projeto, pode participar, né? Então, assim, é um projeto que também recorre a incentivo da lei de incentivo à cultura para poder se manter e existir, mas o foco deles é principalmente formar, né, ensinar animação para pessoas que de repente não teriam não teriam condições financeiras de repente de pagar um curso particular de animação. Pode? Só uma perguntinha antes de mudança. No caso, é a ONG que entra em contato com vocês? Não, é a gente que entra em contato. Corre a situação também de entrar em contato com a gente. Igual, por exemplo, o projeto Circulando Geral da Prefeitura, na ocasião, eles procuraram o CCBB. Na verdade, o educativo do CCBB. E aí o educativo do CCBB repassou para a gente, né? Encaminhou para a gente o contato da responsável, e desde então a gente tem um diálogo. Tanto que eles vieram agora no Stephen King, vão vir na animação japonesa, sabe? Então, assim, você já cria um vínculo, né? No slide anterior tinha ali a questão do relacionamento. Isso também é um relacionamento. Você manter um bom relacionamento externo com instituições, com órgãos, né, com pessoas que são mobilizadoras, isso é muito importante. É você saber aonde que estão aquelas pessoas, saber se realmente precisa de ônibus. Igual o Instituto Nacional de Educação de Surdos, eles conseguem trazer 35 estudantes surdos para assistir filmes aqui, quando a gente realiza a sessão com legenda descritiva ou interpretação em Libras, né? Então, assim, eu já sei que eu posso procurá-los quando tiver uma exibição desse tipo, e que eles vão trazer de 30 a 40 pessoas, às vezes, para assistir, né? Eu aprendi, por exemplo, que para sessões de audiodescrição, as pessoas cegas são as mais difíceis da gente atrair, mas é porque é mais difícil para eles também virem, né? E quando eu propus até do ônibus, num projeto no começo do ano, a pessoa lá com quem eu falo no Instituto Benjamin Constant falou: não, Breno, não precisa. Nós estimulamos que eles vão até os lugares sozinhos. A gente estimula essa independência, a gente estimula que eles circulem pela cidade, mostrando que são capazes para isso, que não precisa
buscar em casa para poder levar. A gente quer isso, a gente precisa fazer isso. Né? E já me atentaram, por exemplo, para a questão de horário. Né? O melhor horário para programar a sessão com audiodescrição é 1 ou 1h30 da tarde. Porque muitos deles estão lá no Benjamin Constant, já saem de lá, vêm para cá. Né? Eles não circulam muito pela cidade também à noite. Isso eu já aprendi nos projetos quando eu faço em Brasília. Né? Então, você vai aprendendo, vai ficando atento com algumas questões que vão depois refletir na forma como você vai montar a sua programação. Né? Porque você monta pensando em tudo isso que eu estou falando. Como aglutinar os filmes, como não fazer que as pessoas saem daqui muito tarde, porque a gente sabe que dependendo da hora e do dia, fica perigoso de circular aqui no entorno do CCBB, infelizmente. Né? Então a gente tem que ficar um pouco atento com tudo isso. Pode passar, por favor, Dani. O projeto do Stephen King, da mostra do Stephen King, eu acabei assumindo 2 funções. Né? Eu sou coordenador geral do projeto e também assino a curadoria. É um trabalho mais árduo. Né? Como eu tinha a Rita dividindo a curadoria comigo, algumas questões da curadoria eu passei para ela. Né? Eu falei, Rita, vai resolvendo isso aí enquanto eu vou vendo outras questões aqui. E quando você divide uma curadoria, é importante você, junto ali da pessoa que tá contigo naquela empreitada, que pensou aquele projeto com você, você dividir as funções, não querer fazer tudo, né? E passar algumas coisas para essa pessoa poder fazer. O nosso catálogo, por exemplo, tem 47 pessoas escrevendo. Então, assim, muita gente ali eu conhecia, e aí eu já falei para a Rita, que são pessoas que estão acostumadas a escrever para catálogo e tal, e a gente foi convidando. Mas a gente precisava de mais pessoas. Então eu falei, Rita, sugere aí, vê quem aí de Belo Horizonte que você conhece, que topa fazer, que vai aceitar colaborar com a gente. É um texto curto, mas tem que ver o filme para poder escrever. Então, assim, a gente divide as funções, né? Por exemplo, quando o catálogo vinha para revisão, eu estava com outro projeto acontecendo em outra cidade, eu não tinha como revisar, a Rita ficava com essa função, então você divide ali, porque é uma parceria. Agora, quando você está sozinho, como já foi em outros casos, né, no Monstros do Cinema, por exemplo, eu era o curador sozinho, e também o coordenador geral. Né? Eu tinha que fechar os filmes, né, correr atrás dos filmes, pensar ali como que eu ia montar aquilo tudo, ainda conversar com as pessoas para poder escrever o catálogo, porque por mais que eu tenha o editor, eu estou organizando o catálogo. Então, muitas vezes eu que faço o convite, às vezes eu pelo WhatsApp mando uma mensagem para a pessoa, pergunto se ela pode, ela topa, aí eu já digo que o editor vai entrar em contato explicando como é que vai ser o processo de trabalho. Né? E você tem que administrar ali o seu tempo da melhor forma possível para poder conseguir atender, conseguir entregar tudo a tempo. No caso do catálogo dessa amostra, além de ter 47 pessoas escrevendo, ele todo foi traduzido para o inglês. Porque a gente quer mandar para o Stephen King, né? A gente quer que ele veja o que nós, aqui no Brasil, pensamos nos filmes dele, pensamos da obra dele. É importante isso, né? Já que ele permitiu que esse projeto acontecesse, né? Nada mais justo do que a gente mandar para ele. E o projeto só está aqui porque participou de um edital de ocupação que é promovido pelo Centro Cultural Banco do Brasil. Então é importante você ficar atento com os editais que acontecem. Né? O CCBB faz edital, a Caixa Cultural faz edital de ocupação e patrocínio. O CCBB também tem um edital só de cessão de espaço, porque às vezes você tem um projeto que já tem um patrocinador, mas você não tem o espaço. Né? Então você pode também participar desse edital. Né? Esse edital de ocupação de espaço, se eu não me engano, o CCBB lança todo ano. Tá? Eu posso estar dando uma informação errada, mas se eu não me engano é isso mesmo. E o edital de ocupação com patrocínio é de 2 em 2 anos. Né? Então, esse projeto, por exemplo, nós escrevemos no edital, se eu não me engano, de 2016. Né? Saiu o resultado no finalzinho, se eu não me engano, foi no finalzinho de 2016 ou começo de 2017. Né? Então, assim, num primeiro momento, não ia ficar viável de fazer, mas eu fiquei no pé do CCBB. Porque também a gente fica, né, essa coisa da relação que você cria
com espaço, né, você vai lembrando, olha, e o Stephen King, vamos trazer, porque quando eu coloquei nas redes sociais que ia ter a mostra, aquilo causou um alvoroço, né? Então, assim, muita gente veio falar com a gente, queria saber quando que ia ser, como que ia ser, né? E ano passado na Mostra dos Monstros, quando eu falava nas sessões, tanto aqui quanto em São Paulo quanto em Brasília, de que teria o projeto, você percebia o alvoroço do público, né? E a gente está vendo, né, isso durante essas 4 semanas, de que as pessoas estão vindo, estão comparecendo, estão participando, tá? E o projeto ele acontece não só por conta do edital, mas também porque ele está dentro da Lei de Incentivo à Cultura, né? A ex-Lei Rouanet, né? Que você inscreve o seu projeto lá, detalha todo o seu projeto, né? Quando for escrever na lei ou escrever no edital, você já tem que estar com o seu projeto todo escrito, pensado. Você tem que escrever uma apresentação, né? Situar para quem está lendo, para quem vai selecionar ali seu projeto no edital, ou para o analista lá do Ministério da Cidadania, que hoje gerencia aí os projetos da Lei de Incentivo, você tem que situar ele do que é o seu projeto, né? No nosso caso do Stephen King, a gente situou como Stephen King, um dos principais autores norte-americanos, um dos principais autores mundiais de gênero, né? Que atualmente está tendo vários filmes adaptados da obra dele, que é importante esse projeto acontecer porque ele incentiva também a leitura, né? Então você tem que estar atento com essas questões para poder colocar na apresentação, né? Aí você tem também objetivo, justificativo, onde você vai defender o seu projeto, né? Onde você tem que dizer por que o CCBB, por exemplo, tem que selecionar aquele seu projeto para ocupar o cinema e ser patrocinado também pelo CCBB, né? Quais são os objetivos que você pretende alcançar com a realização desse projeto do CCBB? Então você tem que ter à mão tudo isso. E isso, gente, vem da cabeça do curador. Tem produtor que escreve projeto, tá? Ou pelo menos, eu pelo menos faço assim, as pessoas que me procuram no intuito de que eu só cuide da produção dos projetos, eu já passo isso tudo: apresentação, objetivo, justificativa, lista de filmes, tá? E atividades, né? Você vai ter debate, masterclass, né? Agora com a ação formativa cultural, né? A gente tem que pensar mais atividades ainda. Então, assim, eu já passo isso para a pessoa já desenvolve um texto, me manda. O máximo que eu faço é dar uma mexida, mudar uma informação ou outra, no sentido de ficar mais claro para quem vai receber aquele material para analisar, né? Colocar informações que de repente só um produtor sabe e que às vezes o curador não sabe, né? Com relação até mesmo informações que vão ajudar na seleção do projeto. Além da Lei de Incentivo à Cultura a nível federal, a gente tem o ICMS, que é estadual, e o municipal é a lei do ISS. Aqui no Rio, ICMS, eu confesso para vocês que eu não sei como é que anda, né? Porque com toda essa crise que está tendo no governo do estado, né? Eu sei que ela está funcionando, mas ela não está, se eu não me engano, ela não está funcionando da mesma forma que funcionava anos atrás, tá? A do ISS, ela está funcionando normalmente todo ano. No primeiro semestre, a prefeitura abre para os produtores inscreverem seus projetos, e aí eles vão analisar os projetos e ver aqueles que eles vão autorizar a captar, né? E aí agora, se eu não me engano, nessa fase agora de agosto a setembro, são as empresas patrocinadoras que se inscrevem para poder patrocinar os projetos, e aí até o final do ano a prefeitura promove um encontro de produtor e patrocinador para poder ver, né, quem tem interesse no projeto de quem, para poder patrocinar, e até o final do ano você tem que entregar declarações, toda uma documentação que comprovem que você vai ter o patrocínio de determinada empresa, né? Tudo isso, gente, todas essas leis, nenhuma te dá dinheiro diretamente, tá? A Lei de Incentivo à Cultura, a ex-Rouanet, ela nunca deu dinheiro para ninguém. Isso não existe, tá? O que ela dá é o direito de você captar,
Então, assim, mesmo se eu não fosse um produtor que estou aí há tanto tempo no mercado, fosse uma pessoa que resolvesse trabalhar com cultura atualmente, do nada, assim, quero trabalhar com cultura, né? Eu posso inscrever um projeto lá, como pessoa física. O ideal é escrever como pessoa jurídica, né? Você ter uma empresa produtora para poder escrever. É o recomendado. Mas a pessoa física também pode, mas é mais difícil de você captar, tá? E aí você escreve lá o seu projeto, coloca tudo, detalha tudo que está lá na ficha de inscrição, tá? Eu não estou apresentando ficha nem nada disso, gente, porque isso já é outro encontro, tá? Eu só estou dando uma ideia geral para vocês terem noção de como que é o trabalho. Você preenche tudo, manda o seu projeto lá para o Ministério, eles vão avaliar. Se o que você está apresentando de orçamento, se a sua proposta está boa, condiz com o que eles são acostumados a autorizar a captação, tá? Então, assim, se autorizou uma pessoa a captar 2 milhões, 10 milhões por projeto, ela apresentou uma proposta com um orçamento, entendeu? Detalhado, dizendo o porquê daqueles 10 milhões, da necessidade daqueles 10 milhões. E aí essa pessoa, tendo o aval, tendo o número do PRONAC, que é o número que identifica o seu projeto dentro do Ministério, né, ela vai bater na porta das empresas para poder pedir patrocínio, vai escrever nos editais de patrocínio, igual tem do CCBB, tinha da Petrobras, da Eletrobras, né, o Oi Futuro também promove editais de patrocínio, a Natura também promove, isso é bem amplo, né? Tanto empresas estatais quanto privadas promovem editais ou simplesmente não promovem, né? As empresas privadas nem todas promovem edital, então você tem que ir lá e lidar diretamente com a empresa. Do meu ponto de vista como produtor, o erro não está em liberar o Luan Santana a captar 10 milhões, ou liberar o Breno a captar 500 mil. O erro não é esse. O erro, na minha opinião, está no fato das empresas, a maioria empresas particulares, né, privadas, não terem um setor que lide com isso. Por quê? Porque quem cuida disso dentro das empresas é o departamento de marketing. O departamento de marketing quer vender. Ele só pensa em venda, 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 venda. Se fosse um produtor cultural, se fosse uma pessoa formada no curso de produção cultural da UF ou da FRJ, por exemplo, uma pessoa com experiência de mercado, atuando ali dentro de um setor da empresa ou numa empresa prestadora de serviços para aquela empresa que está a fim de patrocinar, eu acredito, isso eu não sei se aconteceria, mas é uma coisa que eu imagino, eu acredito que seria talvez até melhor. Então o erro não está em liberar as pessoas para captarem, o erro está em como vai ser essa captação. Porque enquanto uma empresa como a Coca-Cola só vê o projeto com um olhar de marketing e não com um olhar cultural social, que é a ideia da lei de incentivo à cultura, nada vai mudar. Então não adianta querer tirar, diminuir o quanto você pode captar para os projetos, achando que as empresas vão deixar de investir aqui para investir em regiões onde não investem. Elas já não investem lá e elas não vão investir, né? E a gente tem uma realidade hoje no estado do Rio de Janeiro que muitas empresas não querem investir em projeto cultural aqui. É uma realidade, né? Às vezes a gente vê projetos acontecendo em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, mas não vem para o Rio, né? Não vem para o Rio por isso, porque o estado está falido, a cidade está queimadíssima, né? Então, assim, ninguém quer colocar o seu nome no Rio de Janeiro. Essa é a realidade. Eu falo isso porque eu vivo essa realidade, entendeu? Então, assim, ter um espaço como o Centro Cultural Banco do Brasil, que ainda mantém edital de ocupação, edital de patrocínio, vivo, existindo, né, é muito importante. Então é muito importante valorizar esse espaço, não só aqui, como a Caixa Cultural, que, se Deus quiser, está retomando as atividades direito a partir de agora, de setembro, outubro, porque já saiu um edital deles que eu participei 2 anos atrás. Vocês vão mudar para uma regra.
Olha, eu fiquei sabendo que sim, mas ainda não sei se vai ser agora, entendeu? Eu não sei se vai ser por agora, mas já chegou essa informação para mim que eles iriam para Marrecas. Se eles forem para a Rua das Marrecas, e se o que for feito lá for o que me passaram, vai ser bom, não vai ser ruim não, entendeu? Fora que, assim, na minha opinião, é um espaço ótimo que a gente tem ali da Caixa Cultural, igual aqui. Não é charmoso como aqui, né? Porque aqui o prédio já te convida a entrar, né? E lá muita gente acha que é agência de banco. Infelizmente, muita gente que em projetos que eu realizei lá, muita gente vinha comentar que achava que era uma agência bancária, que por isso que não entrava ali, né? Então, assim, é importante ter um pouquinho de noção de como que está a situação, até mesmo para vocês como público, entender, porque muitas vezes um projeto está acontecendo num outro estado e não vem para cá, um projeto que possivelmente aconteceria aqui, ou talvez até porque projetos que aconteciam aqui não estão acontecendo mais e estão acontecendo em São Paulo. O próprio Fashion Week foi tirado daqui. Entendeu? São Paulo, não sei se você sabe. Aí assim, é muita coisa que envolve, que infelizmente, enquanto quem está lá governando a cidade, governando o estado, não perceber o poder que esse estado e que essa cidade principalmente tem para atrair pessoas, entendeu? São Paulo vive, gente, de eventos que acontecem, exposições, feiras, de tudo que é tipo que vocês imaginam. É feira de sapato, é feira de roupa, é feira de dentista, é feira de material cirúrgico, é feira de cirurgião plástico, é feira de tudo. E a gente tem que ficar atento, quem quer trabalhar com produção tem que pensar nisso também, não só na produção cultural, mas na produção de eventos, que é isso que vai fazer a economia girar. Centros Né? convencionais, infelizmente, também esse ponto que você falou, colocou tão bem no Sul América. Sim, que é um espaço ótimo ali. Bastante. O patrocínio direto é quando você tem a sorte do patrocinador gostar do seu projeto e te dar o dinheiro diretamente, sem precisar de nenhuma lei de incentivo, tá? Obviamente ele vai exigir algumas regras e tudo, que aí você adapta o seu projeto para aquilo ali, e você tem mais liberdade também para desenvolver coisas com o seu patrocinador, né? Porque as leis de incentivo também, elas impedem algumas ações das empresas patrocinadoras dentro dos projetos, o que é compreensível, né? É aquilo que eu falei para vocês, não é uma ação de marketing, é uma ação cultural. Enquanto a empresa privada principalmente, e até algumas estatais não entenderem que é uma ação cultural, sociocultural, não vai mudar, né? Porque muitas empresas acham que ela está dando um dinheiro de marketing, e não é. É um dinheiro que ela está deixando de dar ao governo em forma de impostos, ela tá pegando aqui uma parte daquele dinheiro e incentivando um projeto cultural. Tá? O financiamento coletivo, a prova de que funciona é o Animamundi. Né? O Animamundi aí se mobilizou para poder conseguir captar recursos através de financiamento coletivo para poder realizar a edição desse ano. Se não me engano, eles captaram aí 400 mil para mais um pouco e conseguiram fazer o festival. Né? Na atual situação que a gente vive, né, de que grandes empresas estatais não estão patrocinando projetos culturais, a gente tem que buscar alternativas. Isso é uma coisa que eu mesmo, como produtor, tenho pensado. Até onde, de repente, um determinado projeto não vale mais a pena arriscar e contar com a bilheteria. Né? Porque de repente você pode se surpreender. Né? Teve um projeto que aconteceu agora no primeiro semestre, que foi uma exibição com orquestra do Senhor dos Anéis. Ali foi todo ideia da pessoa que produziu para poder, sem incentivo nenhum, recurso de lei de incentivo nenhum, a pessoa resolveu investir ali e ela teve retorno. E ela está tendo retorno, porque esse projeto, se eu não me engano, estava circulando pelo Brasil. Então, assim, a gente tem que ficar atento com isso também, até mesmo como curador, né? Porque dependendo do seu projeto, ele não é tão grande, né, em questão financeira, né, de orçamento, e de repente você tem lá um dinheiro que você mesmo pode investir, e você vai ter ele de volta, se bobear ainda com lucro, mediante a bilheteria. Pode passar, Dani, por favor. Olha,
No meu caso, como eu sou produtor e curador, né, a parceria comigo mesmo. Mas quando eu pego um projeto, por exemplo, eu tenho um parceiro de trabalho que é o crítico de cinema Mário Abad. O Mário, eu já produzi a mostra do John Waters, já produzi David Lynch fora do Rio, já produzi Neville de Almeida fora do Rio, já produzi Jornada nas Estrelas, já produzi até um curso de crítica de cinema idealizado por ele. Nesse caso, a gente tem uma parceria, né? Eu confio nele, ele confia em mim. É importante ter essa confiança do curador com o produtor, né? Então, assim, quando você for levar o seu projeto, pensar, se você tem um projeto de uma amostra, você procurar um produtor, se informa quem é o produtor, tá? Vê o que ele já fez, vê direitinho o que as pessoas que já trabalharam com ele têm para dizer a respeito dele. Picareta que não falta no mundo, gente. Picareta que não falta no mundo. Tem muita gente na área cultural que vai, você vê, você pensa que, nossa, essa pessoa é sucesso, é bacana, mas assim, para ele ser sucesso bacana, ele está pisando em muita gente, está passando a perna em muita gente, né? Então, assim, você tem que estar atento a isso, tem que verificar como é que ele está lá com o Ministério, para ver se ele tem projeto embarreirado, preso, porque, de repente, você como curador está lá se matando, já está trabalhando, porque assim, a gente como curador, a gente já começa trabalhando devendo, né? Porque você começa a trabalhar pensando o seu projeto, você vai comprando filme para você ver, você vai indo nos lugares, no cinema, para poder ver filme, e só que você só vai ganhar, né, um cachê de curadoria quando o projeto acontecer, que tiver um patrocinador, que captar. Né? É um investimento, tiver um retorno. Eu acho que assim, o curador, ele está investindo. Né? Eu fiz o Monstro no Cinema 2. Eu já estou vendo vários filmes para montar um Monstros no Cinema. Eu fiz o Monstro no Cinema 1. Estou já vendo vários filmes, comprando filmes para poder montar um Monstros no Cinema 2. Né? Eu já estou gastando dinheiro, eu já estou investindo, né? Porque eu já estou pensando num outro projeto que, devido ao sucesso do primeiro, eu imagino que de repente pode render esse segundo, até mesmo de acontecer num espaço aqui como o CCBB. A negociação de direitos de uso de nome e imagem. Você não pode montar nada. Eu quero homenagear o Pedro Almodóvar. Eu fui lá e falei com o povo do Pedro Almodóvar. Entendeu? Eu tenho contato com eles. Fizemos o Stephen King. Nós entramos, a Companhia das Letras foi muito importante nisso para nos ajudar. Né? Eles passaram para a gente o contato da agente do Stephen King. Né? Não é nem a agente dele. Né? Porque ele tem o agente americano dele e tem agentes espalhados pelo mundo que respondem a esse agente norte-americano. Então, assim, essa moça lá na Espanha nos atendeu super bem. Tudo que eles pediram a gente mandou. Ele pediu o projeto todo detalhado, a relação dos filmes, o porquê e tal, o nome das pessoas que iam participar. A gente mandou isso tudo para ele. Ele mandou uma resposta muito bacana para a gente, dizendo: sejam felizes e façam o que vocês quiserem fazer aí, entendeu? Ele já de início disse que não estaria disponível a participar de nenhuma forma, porque ele estava muito ocupado, né? Então, assim, por isso que não tem texto dele no catálogo. Era o nosso sonho ter um texto dele, né? Ele também é uma pessoa muito arredia, então ele não dá, é muito difícil você ver ele dando entrevistas, principalmente para a imprensa que não seja norte-americana. Né? Mas mesmo assim a gente correu atrás, conseguiu, né, e a autorização dele para poder fazer. Então você tem que ter, não adianta você querer homenagear uma pessoa, né, no caso de um cineasta, um ator, uma atriz, ou até mesmo um escritor, como a gente está fazendo, se você não tiver o ok, a aprovação dele, porque o CCBB vai pedir, o Ministério vai pedir, tá? Então é importante assim, teve a ideia, quer homenagear a pessoa, já procura a pessoa, já fala com ela. A Dona Ruth, por exemplo, era minha vizinha praticamente. E aí, quando eu tive a ideia, eu fui até ela, expliquei. Ela disse que topava, só me pediu para poder falar com uma assistente dela. E aí eu falei com essa assistente dela e a gente ficou amigo até ela falecer. Entendeu? Ela morreu no domingo e eu a visitei no domingo anterior. Foi a última visita na casa dela. Então, assim, você cria esse laço. Se eu estou hoje produzindo um filme sobre o Cacá Diegues, é porque o Cacá Diegues confia no que eu já fiz. Né? Então é importante você ter essa relação bacana com quem você vai homenagear.
mesmo que seja uma pessoa distante. Stephen King nos pediu, né, o agente, através do agente dele, que fizesse uma outra vinheta, né, enaltecendo os filmes que não são só os filmes de terror. A gente fez, entendeu? Se tudo der certo, pelo menos até segunda, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai conseguir exibir. Você já está pensando em 2, Stephen? Não sei se a gente vai conseguir fazer um 2. Negociação de direitos de exibição, isenção de Condecine e pagamento de ECAD. Você tem que ter direito de tudo que você vai exibir numa mostra de cinema, né? Mesmo que a pessoa te dê o direito de graça, não te cobre nada. Você tem que ir lá, falar com a pessoa, pedir autorização, mandar uma declaração, pedir ela para colocar no papel timbrado, se ela tiver uma empresa, entendeu? Então, assim, você tem que se precaver de tudo isso. A Condecine é uma taxa que sustenta, inclusive, os projetos financiados pela Ancine, que a gente tem que pedir a isenção dessa taxa, né? Isso é feito tudo online, gratuitamente, não tem que pagar nada, né? Você manda uma relação dos filmes, uma breve apresentação do que é o seu projeto. Eu tive que refazer a Condecine agora do Stephen King por causa da mudança de data de São Paulo e mandei, hoje é sexta, eu mandei na quarta, ontem mesmo eles já tinham me respondido, né? Tá até bem mais rápido do que era. Então, assim, tem que ter isso. E o ECAD é essencial, senão eles batem aqui na porta e podem impedir o evento de acontecer. E o ECAD, assim, gente, é tudo conversado e negociado. O ECAD tem uma fama super negativa, eu sei, mas, assim, eu pessoalmente nunca tive problema. Tudo que eu precisei resolver, que envolvia ECAD, foi resolvido. E eu falo sempre, eles são rápidos, eles são acessíveis. Assim, eu levo o projeto para tudo que é lugar do país. Eu sempre falo com o escritório do Rio, que é, se eu não me engano, o escritório central. Sempre falo aqui com o Rio. Se por acaso, como aconteceu agora com a mostra do Tim Burton em Brasília, o ECAD de Brasília entrou em contato comigo querendo saber e tal. Eu falei, não, já conversei com fulana, daqui do Rio, tá tudo certinho e tal. Vou entrar em contato com ela então. É assim, mas tem que ter. Ou você paga antecipado, né? Aí eles vão fazer um cálculo deles lá e vão te dar um valor, ou você pega o borderô ao final da amostra, apresenta para eles e aí você vai pagar conforme o borderô apresentado, tá? Organização de mesas de debates, palestras e masterclass, que é tudo aquilo que eu comentei aqui anteriormente, né? Que você tem que pensar como curador todas as atividades, tudo que o seu projeto pode expandir além da exibição dos filmes, né? De que forma que ele pode contribuir culturalmente, contribuir socialmente para a comunidade, para as pessoas que estão participando da sua amostra. A organização do catálogo, que dá muito trabalho, né? Eu, por exemplo, tenho uma característica de ter a ideia, chegar para o Guilherme Lopes Moura, que é o programador visual, que trabalha comigo desde a amostra do Almodóvar. Ele é formado pela UFRJ, ele passou o curso dele todinho fazendo estágio comigo praticamente, porque todos os meus projetos ele que fez a programação visual. Ele nem precisou ir para escritório, para agência, para poder fazer estágio. Ele mesmo, acabou que hoje ele tem a empresa dele, que é a Folha Verde Design, né? Eu incentivei ele a ter um CNPJ, a se profissionalizar, porque ele cresceu de tal forma que hoje ele atende não só a mim, né, a BLG Entretenimento, mas atende outras produtoras para quem eu fui apresentando o trabalho dele. E você tem que ter uma parceria muito bacana com o seu programador visual, porque assim, eu não entendo nada de mexer lá nas coisas para poder montar a identidade visual de um projeto. Eu falo para ele, eu tive essa ideia, eu quero isso, tá? Se vira aí como é que você vai fazer, me apresenta alguma coisa. Então, assim, no Stephen King, por exemplo, eu falei para ele, olha, a gente tem um desenho, foi feito pelo Delcio Almeida, ele está muito retangular. E as nossas peças, a maioria, são quadradas. Então, encontra uma solução. A solução que ele encontrou foi a lápide, de colocar o desenho numa lápide quebrada. Tanto que o catálogo tem o desenho original, como ele foi feito realmente em forma de pôster. A gratuidade e o ingresso pago. Tem projeto que vale mais a pena você oferecer ele gratuito para o público, e tem projeto que, de repente, seja mais interessante você oferecer ele com ingresso pago. Por quê? Porque você quer ganhar dinheiro? Não.
é porque, às vezes, o projeto tem custos que a lei de incentivo, por exemplo, não cobre, né? Tem custos que podem surgir já com o seu projeto aprovado, já com dinheiro captado, que você não tem como inserir a rubrica lá na lei para poder arcar com aquele custo. Então, o dinheiro da bilheteria vem muito para isso, principalmente pequenos imprevistos que podem acontecer durante a sua produção, né? De repente dá um problema com o projetor, você precisa alugar um projetor, você não tem como inserir essa rubrica lá na lei, vai ser muito burocrático, vai ser muito difícil para poder fazer isso. Então, mas você tem o dinheiro da bilheteria, então você pega o dinheiro da bilheteria e paga isso. ECAD, por exemplo, quando você tem um projeto que é incentivado e que tem bilheteria, o ECAD você paga com o dinheiro da bilheteria, né? Você só paga ECAD com dinheiro, com recurso incentivado, se o seu projeto for gratuito, tá? Pode passar, Dani. Bom, Stephen King é a amostra que eu estou produzindo no momento, aqui, que vocês estão aqui, inclusive, participando dessa palestra. Como eu disse, foi um projeto que foi idealizado pela Rita em 2016. Nós escrevemos aqui no edital de ocupação do CCBB nesse ano. Aí saiu o resultado e a gente, desde então, está envolvido nisso, né? Está envolvido em ver os filmes, em adquirir os filmes, em correr atrás, né, dos direitos, de fazer o contato com Stephen King, de fazer o contato com quem de alguma forma tem ligação com ele, com a obra dele, né? Então, assim, não é um trabalho que a gente começou ontem, né? São aí 2, 3 anos envolvidos, dedicados para poder trazer esse projeto do jeito que ele está aqui para vocês. Pode passar, Dani. Como eu falei, idealizado em 2016, ele está inscrito na Lei de Incentivo à Cultura, tem autorização de realização do Stephen King, foi selecionado no edital de patrocínio do CCBB. É um projeto que mescla entrada paga e gratuita, tá? A gente optou de deixar gratuito as minisséries e os filmes referência do Stephen King. E sobre a seleção de filmes e organização de atividades paralelas, eu já comentei aqui anteriormente. Muita coisa a gente teve que alterar em virtude até das exigências da nova instrução normativa da Lei de Incentivo à Cultura. Pode passar, Dani, por favor. Isso, era o Tim Burton. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo esse projeto lá em Brasília. Foi essa mostra de filmes do Tim Burton, que aconteceu em Brasília agora em julho. Tá? A gente casou o projeto com um projeto de uma exposição que aconteceu lá no CCBB de Brasília de maio até domingo, dia 11. A mostra começou lá dia 12 de julho e ficou até 11 de agosto. Vamos torcer que, se tudo der certo, 2020 a gente está aqui no Rio. Pode passar. Aqui são alguns dos projetos que eu já realizei. A BLG Entretenimento, que é a minha produtora, eu fundei em 2012, mas em 2011 eu fiz o projeto da Mostra do Almodóvar, que eu falo que o Almodóvar, sem ele saber, ele é meu padrinho, né? Ele é meu pé de coelho, né? É um projeto que eu tenho muito carinho por ele, porque qualquer outra mostra que acontece do Almodóvar mundo afora, inclusive teve uma em Madrid, com total apoio dele, na Cinemateca lá da Espanha, a estrutura deles foi igualzinha à nossa, sendo que eu fiz a minha em 2011 e essa de Madrid, se eu não me engano, aconteceu em 2015 ou 2016, né? Que a estrutura inicial da mostra, ela consistia nos filmes do Almodóvar. Eu consegui documentários sobre ele, sobre a obra dele, e também colocamos filmes de referência, que nem a gente está fazendo aqui no Stephen King. O Cacadieres, como eu comentei, foi talvez um dos projetos mais tranquilos que eu realizei, focados em homenagear alguém aqui do Brasil, né? Esse projeto hoje já está gerando aí a produção de um documentário que vai receber o mesmo nome da mostra. Pode passar, Dani. Gente, eu estou correndo por causa do tempo, tá? Mas já estamos terminando. Grande Otelo, nós somos a única, para não dizer a única, né? Porque depois o Canal Brasil se atentou para isso também. Mas nós somos o único projeto a homenagear o centenário do Grande Otelo. Vai sair agora um documentário sobre ele, tá para sair. Se eu não me engano, está sendo rodado, se você não já está em processo de montagem, tá?
E eu coloquei aqui lado a lado com o projeto da Dona Ruth, pelo seguinte: o Grande Otelo foi em 2015. Aqui, na verdade, já é o cartaz da edição de Brasília, que aconteceu em 2016, mas ele foi pensado em 2015, que foi o ano do centenário dele. Em 2016, nós fizemos a Ruth de Souza. Quem tem a oportunidade de ter os dois catálogos vai ver que eles são bem parecidos, né? A estrutura do visual dos catálogos, ela é bem parecida porque foi proposital, porque eles eram muito amigos. Foi uma forma que eu encontrei de prestar essa homenagem para eles. E ela ficou feliz da vida. Pode passar, Dani. O Monstros no Cinema, que foi ano passado. Não sei se tem alguém aqui que conseguiu participar. Foi uma mostra bem bacana. Estava cheio. Estou tentando ainda levar para Belo Horizonte. E já estou pensando aí no Monstros no Cinema 2, mais monstruosos ainda. Entendeu? Aí eu já estou pensando assim, trazer os filmes que eu não consegui trazer. De repente reunir sequências do que a gente exibiu na primeira edição, né? Tentar trazer mais filmes brasileiros, né? Porque filme brasileiro às vezes é muito difícil de conseguir. Não porque eu não queira, mas é porque às vezes quem está lá do outro lado e que detém os direitos é difícil de lidar. Não só a família, como o próprio diretor mesmo, ou produtor. O Fábrica de Sonhos, que aconteceu esse ano aqui também, acabou de acontecer em Belo Horizonte também, durante julho. Foi uma loucura lá também, que foi no período de férias. E foi muito bacana de realizar. E estou torcendo para poder levar para São Paulo e Brasília. E aí a gente vai poder acrescentar o Como Treinar Seu Dragão 3. Pode passar, Dani, por favor. Aí são as mostras do Walter Carvalho, né, e do Nelson Pereira dos Santos. Essa mostra do Nelson Pereira dos Santos, até então, foi a mais completa em homenagem a ele. Ela aconteceu aqui no Rio em 2013 e em 2017 lá em São Paulo. Nós só não exibimos o Rio 40 Graus porque na época, tanto em 2013 quanto em 2017, existia uma pendência judicial entre o Nelson e a Cinemateca Brasileira, por conta de uma perda de negativos e do filme Rio 40 Graus. Então por isso que a gente não programou o filme, mas foi a mostra mais completa já organizada a respeito dele, com ele em vida, tá? É bom falar isso. Porque eu sei que está rolando algumas exibições de filmes dele em formato de DCP, né, em 4K, mas ele infelizmente não estava vivo para poder acompanhar isso aí. E o Walter Carvalho foi assim, é uma pessoa que eu tenho uma relação até hoje, até mesmo de amizade. Se eu precisar de uma ajuda, eu sei que é uma pessoa que eu posso contar dentro da área de cinema. Esse catálogo deu trabalho porque Valtinho se meteu muito, no bom sentido, porque ele queria que tivesse o máximo possível das pessoas com quem ele trabalhou de alguma forma ali dentro do catálogo. Ele queria agradar todo mundo, porque ele é assim, né? Então, nas vésperas de ir para a gráfica, ele ainda queria mudar coisas, né? E é dele isso. Aí chegou um momento que eu tive que falar: não, Walter, agora não dá mais. É assim que vai ficar. Vamos pensar no futuro, aí a gente muda. Aí quando a mostra foi para São Paulo, por exemplo, a gente deu uma mexida no catálogo. Pode passar, por favor. Aqui, gente, são as fontes, né, de referência ali, principalmente para aquela parte inicial que eu listei ali sobre o papel, né, a função do curador, tá? Depois, se alguém quiser, pede para a gente pelas redes sociais ou pela página no Facebook. Pode passar, Dani. A página do Facebook, ou se não, lá no perfil do Instagram, tá? Que são esses aqui. O perfil do Instagram é BLG Entretenimento, @BLG Entretenimento. Aqui tem meu e-mail também, qualquer coisa pode me pedir, que eu encaminho, não tem problema nenhum não, tá? Caminho até da onde eu tirei. Eu tentei passar para vocês aqui o máximo da minha experiência, né? A ideia aqui, em nenhum momento, foi de falar a fundo de lei, né, de edital, de como fazer, de como escrever e tal. Porque isso já é para um outro momento. Isso é um outro encontro, uma outra palestra, talvez até um workshop, para poder passar para vocês. Alguém tem alguma pergunta, gente? Porque a gente está já com prazo apertado. Pergunta, mais ou menos, se a gente responder. Se pretende fazer um workshop, que eu acho maravilhoso essa colocação. Gostaria de dar continuidade, brilhante.
tenho vontade futuramente estar nessa área de curadoria, produção. Então, e outra coisa que eu queria fazer, já que você trabalha com uma coisa da memoração, você não pensou, quer dizer, uma sugestão de uma pessoa que eu li que eu acho maravilhosa, não sei se a maioria da geração que é bem mais nova do que eu conhece, Paul Gracino, que eu acho que dentro dessa amostra, se futuramente pudesse. Sim, não, tem muita. Por exemplo, eu tenho um projeto, eu gosto muito de lidar com, pelo menos no cinema brasileiro, eu gosto de tentar trazer pessoas que eu tenho que eu vi às vezes um filme só e vai ser uma forma de eu conhecer um pouco mais daquele trabalho. A Dona Ruth, por exemplo, eu só conhecia ela de televisão, de novela, né? E ela tem uma cinematografia extensa, sendo que de todos os filmes que ela fez, só um ela é protagonista. Né? E ela mesmo, ela comentou uma vez comigo, você fez uma homenagem para mim, sendo que eu só fui protagonista de um filme. Né? E no projeto dela, por exemplo, tinha um filme que eu descobri, mas que eu fiquei assim, ai gente, será que ela vai deixar eu exibir? Né? Que é um filme de terror, que ela fez, uma produção norte-americana, rodada no litoral de São Paulo. Ela só topou fazer porque o diretor do filme, ela descobriu que tinha participado como ator do Dançando na Chuva, Cantando na Chuva. E ela queria estar próximo de alguém que trabalhou de um filme que ela adorava. E no filme, ela fazia uma feiticeira voodoo, que no final explodia a cabeça. E ela me contando isso, ai, minha cabeça explode no final. E ela estava morrendo de rir. Né? E aí eu falei, gente, eu queria tanto exibir, achar esse filme para poder exibir. Aí até que ela me ligou e falou, Breno, eu estou aqui com um filme, o Macumba Love. Seria legal, seria interessante você exibir. Eu falei, Dona Ruth, eu estava doido para programar esse filme. Eu consegui uma cópia. A gente conseguiu uma cópia muito ruim. Mas a gente exibiu. Né? E aí, no catálogo, eu resolvi escolher só 2 filmes para serem mais escritos a fundo. Né? Seriam assim, A Moça e o Filhas do Vento. Aí coincidiu também de um colaborador dos meus projetos, que é o Carlos Primati, um dos maiores conhecedores de cinema de horror no Brasil, que o Primati virou, me mandou nada, ela tinha já topado uma Macumba Love de exibir, do nada, eu já com o catálogo quase pronto, o Primati me passou uma mensagem assim, ô Breno, você vai passar Macumba Love? Eu falei, vou. Deixa eu escrever sobre esse filme e tal, eu falei, olha, o Primati, eu tenho que ver aqui. Aí eu peguei o catálogo, vi como é que estava, falei, sabe uma coisa? Vamos colocar uma Macumba Love, porque as pessoas nunca imaginaram que Dona Ruth de Souza fez um filme de terror, onde ela era uma feiticeira voodoo e a cabeça explodia no final. Entendeu? E minha maior tristeza foi não ter passado um filme do Walter Hugo Cury, que é o Fronteiras do Inferno. Não tem como. A minha única tristeza foi não ter conseguido programar o Fronteiras do Inferno e se eu não me engano, Terra é Sempre Terra. Terra é Sempre Terra. É um filme que ela fez no começo da carreira, que o Jorge Amado sugeriu ela para o elenco. E o Fronteiras do Inferno, que é um filme dirigido pelo Walter Hugo Cury, que ela deu uma sugestão de fazer uma cortina toda de tampinha, que até no catálogo tem uma foto. Quem tiver a oportunidade de ver no catálogo, é só ver na biblioteca ou no site do CCBB, que tem para download. E ela, no domingo, quando eu fui fazer a visita para ela estava com uma cópia, só que a cópia não tinha os créditos iniciais. Né? E eu tinha falado para ela que eu ia ver, né, conversar com a pessoa que tinha fornecido a ela, para ver onde que ela conseguiu, porque nem o filho do Walter Hugo tinha cópia, sabia quem detinha os direitos e tal. É um filme que se perdeu, infelizmente. Né? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou fazer um sorteio para vocês. Eu não sei se todo mundo colocou o nome aqui na lista. Quem não colocou o nome, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só lá fora, a gente forma uma filinha lá, é só porque a gente tem que liberar a sala por conta da exibição. A sessão aqui é 3h30 ou 4? Não, então peraí, gente, deixa eu fazer o sorteio antes, peraí, não vai embora não. Oi. Tá. Então, o pessoal que chegou depois e não assinou, pode permanecer na sala para a gente já ir assinando. Só levanta a mão para a Isabela ter noção para poder levar, ver quem é.
Gente, a sessão é só 4 horas mesmo? Eu programei, mas eu não sei de cabeça não. Então vamos lá, gente. Eu acelerei aqui pensando que era 3h30, desculpa, gente. Porque tem isso também, viu, gente? Nem sempre a gente tem a programação toda na cabeça. Pessoal, o catálogo, a gente tem... Hoje vai chegar a última remessa. Infelizmente não é uma grande quantidade. Isso a gente informou desde o começo da mostra, que é uma tiragem limitada. Que infelizmente não tem como a gente fazer para todo mundo, né? E o catálogo é gratuito, é uma contrapartida nossa, né, aqui com o CCBB, de proporcionar o catálogo gratuitamente, né? A gente tem uma regra para poder ter a troca, né? A pessoa tem que ter assistido 5 filmes diferentes para poder trocar pelo catálogo. Então, assim, o catálogo é um complemento, né? Na minha opinião, como curador, o catálogo é um complemento de tudo isso aqui, né? De todos esses filmes que a gente exibiu. Então, assim, é importante o teu catálogo? É gostoso o teu catálogo? É. Vai para sua estante para ficar bonitinho junto com os outros? É. Mas acho que, antes de mais nada, o objeto principal, o objeto que está trazendo as pessoas aqui são os filmes. Então é importante, principalmente para quem estuda cinema, tá? Que veja filmes. Não importa se você já viu esse filme baixado ilegalmente na internet, porque as pessoas ficam falando as coisas, mas elas cometem crimes em casa e não tem noção. Então, assim, mesmo que você tenha visto na sessão da tarde, ou da geração de videolocadora como eu, que tem alugado e tal, isso aqui, essa experiência de assistir o filme, você mais 97 pessoas, né, ao mesmo tempo, na sala escura, sendo projetado aqui na tela, isso é único. Não tem Netflix, não tem... Fala aí eu sou do Amazon, não, mas fala os ilegais também, vamos dar nome a eles. Ninguém fala, né? Play Séries. Oi? Play Séries. Play Séries, Emule, eu só sei do Emule. Isso entrava vírus que era uma beleza no meu computador. E aí, assim, não tem nenhum desses recursos. Esses recursos, gente, eles são super úteis na hora de você montar a curadoria, por exemplo. Entendeu? Mas essa experiência aqui, né, de assistir no coletivo os filmes, não tem Netflix que paga. Nem eles também liberam o filme, porque a gente tentou o Jogo Perigoso, eles nem responderam. Entendeu? Então vocês repensem também sobre a Netflix. Então, assim, é importante, principalmente, valorizar a vinda, valorizar a entrada, valorizar esse momento de assistir os filmes, entendeu? Porque o catálogo não conseguiu pegar aqui impresso bonitinho, tem para download, entendeu? Tem gente que até hoje entra em contato comigo e pede algum catálogo de alguma mostra que às vezes sobra. Tem mostra que sobra, tem mostra que não sobra, né? Sim, não. E, inclusive no sebo, se encontrar para vender, não compra não, chama a polícia, porque não pode. É proibido. É o que mais tem. É por isso que eu sempre falo aqui nos meus projetos, gente, pega um só. Pega um só. Quando você vê gente aí pegando 2, 3, 4, é porque vai tudo para sábado ali na feira da Praça 11, da Praça 15, para poder vender. Isso é errado. Está tirando a chance do outro de pegar. Né? Então, assim, tanto que eu pedi ao CCBB para poder pegar um nome com CPF, para poder tentar filtrar, para não correr esse risco. Porque às vezes você está aqui vendo na amostra, ou começou a vir a amostra hoje, né? E não vai conseguir pegar o catálogo porque alguém já pegou 2, 3, que a gente não sabe o que vai fazer. Infelizmente tem isso, né? A gente tenta conscientizar. Né? Não adianta nada você gritar contra Dilma, contra o Bolsonaro, mas você vai lá e junta 5 catálogos para poder vender ali depois, entendeu? Né? É bom, é bom. Então, assim, gente, queria agradecer a presença de vocês, tá? Vou sortear aqui. Isabela, ainda tem gente que não colocou o nome? Quem deu lá na entrada para pegar vale, porque eu devo, não sei se foi com ela que eu dei o nome hoje. Deve, se você deu lá na entrada na bilheteria, deve ter sido com ela, sim. Sim. É como foi? Você já assinou? Vocês já assistiram?
Deixa eu só pegar o primeiro nome de vocês. Pega só o primeiro nome, só para eu poder fazer o sorteio aqui para vocês. A gente vai sortear aqui uma biografia não autorizada do Stephen King, Coração Assombrado, editado pela Dark Side Books, tá? Que nos cedeu aí alguns exemplares para sorteio. Tá? Também é fácil de encontrar para compra aqui na Travessa ou em qualquer outra livraria, tá? O Mercado Livre, o estante virtual e tal. Né? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer, aproveitem. Você falou que mostrou até a vinheta para o Stephen King? Sim, a gente mandou, assim, se ele viu, a gente não sabe. Mas assim, isso foi para o agente americano dele, né? E aí ele nos retornou dizendo que gostou, que podíamos usar, obviamente, mas que seria importante enaltecer os filmes que não são só os filmes de terror. Né? Que aí eles apontaram, que é Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, Conta Comigo, Lembranças de um Verão, né? Que são os filmes que não têm realmente o aspecto de terror. E que, assim, quando essa resposta chegou pra gente, eu até comentei com a Rita. Talvez para eles, esses filmes talvez sejam mais importantes, porque são os filmes que tiveram uma repercussão positiva para a imagem dele. Né? Para a imagem dele como escritor, né? Como um contador de histórias. Porque, primeiro que são filmes, são histórias que as pessoas realmente não ligam aquelas histórias ao nome Stephen King. Né? Então, para poder atender esse pedido deles, a gente montou uma outra vinheta. Ela foi enviada hoje para a gente pela Fernanda Teixeira, que edita as vinhetas para mim. E eu só estou aguardando a Rita me dar um ok. Talvez eu vou pedir a Fernanda só para acrescentar um trechinho de um outro filme. Né? E aí o que eu posso adiantar é que vai ser o som de Stand By Me. Né? Desde o início, por exemplo, a vinheta, por exemplo, eu chego para a Fernanda, eu trabalho já com a Fernanda também há muito tempo. Ela foi a produtora da Mostra do Almodóvar e eu já trabalhei produzindo projetos dela onde ela era curadora. A gente chegou a fazer lá na Caixa Cultural uma mostra chamada Filmes à Mesa, que eram filmes que tinham a ver com comida, né? E tinha degustação, era uma maravilha, era um projeto muito bacana, que ela tem até vontade de retomar, de fazer uma segunda edição. Enfim, eu chego para a Fernanda e falo para ela, Fernanda, eu queria que tivesse isso. Né? Eu sempre indico, eu acho que você como curador, você não erra de forma alguma de dizer para o seu programador visual, para dizer para a pessoa que vai montar a sua vinheta, o que você quer. Né? Você diz a ele, igual na Ruth de Souza, eu lembro que tinha um trechinho de uma entrevista dela, que eu queria usar. Eu falei para ela, Fernanda, em vez de a gente colocar uma música, fazer como a gente sempre faz, de botar uma música e várias imagens, vamos botar um off da Dona Ruth. Eu já tenho esse off aqui, indiquei para ela o off, e em cima disso você vai colocando as imagens. E casou super bem. Casou super bem. Né? E no Cacá Jax, por exemplo, eu falei para ela que eu queria alguma coisa com o Zé Wilker no Bye Bye Brasil, né? Então ela vai criando em cima ela fez o mesmo recurso, ela colocou um off do Bye Bye Brasil, do Zé Wilker fazendo uma apresentação, como se estivesse abrindo ali a noite de apresentações da Caravana Holiday, e em cima disso foi colocando umas imagens dos filmes do Cacá. Acho que você pode direcionar o seu editor, o seu programador visual, dentro daquilo que você imagina que pode ser, né? No Almodóvar, por exemplo, desde o início eu tinha falado para o Guilherme que eu queria que o nome da mostra, que é El Deseo, que fosse aquele tipo de letra. Eu peguei de referência para ele uma foto do Tudo Sobre Minha Mãe, que tem uma imagem da Cecília Roth esperando o filho chegar para eles irem ao teatro, e de fundo tem um painel da peça que eles vão assistir. Aí eu mostrei para ele o tipo de letra que estava no painel. Que era para ele se inspirar ali, pegar aquele tipo de letra para poder colocar como título, a letra do título do projeto. Né? A ideia daquele rosto do Almodóvar em preto no fundo amarelo, que também tinha uma versão no fundo vermelho, também foi minha. Eu cheguei para ele, eu quero isso aqui. Vai parecer aquelas coisas de camisa do Che Guevara, mas a intenção é essa. Né? Faz desse jeito. Aí depois, em cima dessa ideia, ele foi criando outras coisas. Ele colocou
uma imagem de fundo, tem umas versões que tem uma imagem de fundo que tem vários desses rostinhos, como se fosse uma, não sei como é que chama agora, como se fosse aquelas telas que a gente deixa no computador, quando o computador para, né, aquelas coisas que ficam ali de fundo. É tipo um protetor de tela, sabe, assim, você vai conversando, por isso que é importante você ter um bom diálogo, trabalhar com pessoas que realmente vão entender o que você quer, para você ter um projeto final bacana, elogiado, entendeu? Até o número 52. Mas você estava obrigado a mostrar a vinheta ou foi porque você quis? Não, foi o seguinte, não é que eu fui obrigado. Eu acho que a partir do momento que a partir do momento que eu entrei em contato com eles e que eles autorizaram, autorizaram só o uso do nome, porque eu precisava ter a autorização do uso do nome e da imagem dele. Eles me mandaram assim, encaminha pra gente o material que você vai fazer. Em nenhum momento eles vetaram alguma coisa, né? Ou pediram para não fazer e tal. Mas tipo, você não estava obrigado a enviar a informação pra eles? Não estava obrigado não. Isso foi uma gentileza da minha parte, na verdade, não é nem uma gentileza, é um agradecimento, porque a partir do momento que ele liberou, permitiu, não me cobrou nada. Não me cobrou nada, que isso é importante, entendeu? Porque a minha maior preocupação é se ele fosse me cobrar alguma coisa. O Tim Burton cobrou, entendeu? O pessoal da exposição teve que pagar um FII lá para o Tim Burton, para poder montar a exposição, para usar o nome dele, a imagem, né? Tem gente que cobra. Igual, por exemplo, a Dona Ruth, nós pagamos um cachê de uso de imagem para ela, né? Eu fiz a mesma coisa com o Kaká, com o Nelson, com o Walter. A gente faz isso, né? Você tem que oferecer algo também pro seu homenageado, né? Tem homenageado que não vai querer, né? Tem um homenageado que você pode negociar. Eu tive uma das edições do Kaká que eu tive que negociar com ele, entendeu? Foi super de boa. E, né, vai muito também da outra pessoa. Mas você também tem que estar preparado de, quando for pensar o projeto, for ver quem você vai homenagear, de sempre ter aquele valor para poder pagar pelos direitos de uso de imagem. No Grande Hotel a gente pagou para os herdeiros dele, né? Aí no caso, a família pode abrir mão disso, vai muito do outro lado, né? Você tem que estar, na verdade, preparado, né? Porque sim. Se eu não me engano, eles tinham um projeto que eu acho que acontecia, eu posso estar enganado, se não aconteceu aqui, que é o pequeno cineasta, alguma coisa assim, que é um projeto que exibe filmes realizados por crianças, por adolescentes e tal, que, se eu não me engano, é dessa filha dele, ou de alguma de uma neta dele. Bom, já foi? Tá. Gente, eu vou falar um número, tem 53 pessoas aqui. Eu vou falar um número, a Isabela vai ver ali qual é o nome da pessoa, e aí quem ganhar, vem aqui na frente pegar o exemplar do Coração Assombrado, biografia não autorizada, do Stephen King, tá? Pensar um número. 40, gente, que é a minha idade, para ficar mais fácil. Victoria Torres. Por favor. Victoria, a gente só tem que fazer uma fotinha para poder mandar lá para Dark Side, tá? Faltando um mês pro meu aniversário, você foi presenteado. Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Espero que pelo menos que vocês saiam daqui incentivados a pensar, a criar projetos de mostras ou até mesmo de festival de cinema.